número 15. Já faz um tempo que eu tenho orado a respeito dessa palavra que eu vou pregar hoje. Tentei estudar bastante sobre ela. Então é uma mensagem diferente que eu vou pregar hoje para vocês, do estilo que eu prego. Eu creio que Deus está fazendo algo novo na nossa igreja. E eu queria te ensinar algumas coisas, como pastor da igreja mesmo. Te orientar, te dar uma direção daquilo que Deus espera de nós. Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Repita comigo: para cultivá-lo e guardá-lo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar no nosso coração. Nós te pedimos nessa noite que essa noite seja uma noite diferente de todas as outras que já vivemos. Nós queremos aprender de Ti, Jesus. Nós sabemos que no decorrer da vida muitas coisas nos são roubadas, mas nós queremos aprender, sermos alimentados daquilo que o Senhor tem para nós. Que o alimento dessa noite, Deus, possa mudar a nossa história e a nossa forma de ver o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. O princípio de todas as coisas. No jardim Deus cria um modus operandi, Deus cria uma forma a qual o homem deveria se relacionar com Deus. Gênesis 2,15 antecede a queda do homem. Gênesis 2,15 antecede o momento a qual Adão pecou, Eva pecou. E aí veio o castigo, aonde o homem deveria trabalhar, sustentar com o suor do seu corpo, onde a mulher sofreria as dores de parto, onde a serpente se alimentaria do pó da terra. Gênesis 2,15 antecede. Deus todos os dias, na viração do dia, se encontrava com Adão. Você consegue imaginar, irmão, a beleza disso? A beleza de você estar ali fazendo as coisas e de repente Deus se apresenta. E eles tinham um tempo maravilhoso. Toda viração do dia Deus descia. Toda viração do dia Deus se encontrava com Adão. Toda viração do dia eles tinham um momento onde eles estavam juntos. Mas era só nesse momento que eles estavam juntos? A resposta é não. Porque quando você lê Gênesis 2,15, a Bíblia vai dizer que quando Adão estava no jardim, Deus o colocou no jardim com um propósito. Repita comigo: cultivá-lo. Mais uma vez, cultivá-lo. Essa palavra cultivá-lo, ela tem dois significados aqui no texto. O primeiro significado é de trabalhar, cultivar a terra. Mas essa palavra, na sua etimologia, ela também vai trazer o entendimento de cultuar a Deus. Enquanto Adão estava cultivando o jardim, ele estava cultuando ao Senhor. Enquanto ele cultivava o jardim, enquanto ele trabalhava no jardim, o trabalho dele era um culto a Deus. Então, do início, antes mesmo da queda do homem, nós precisamos entender que o homem já trabalhava para o Senhor, ele já servia ao Senhor. Desde o princípio, o trabalho do homem era servir ao Senhor, amém? Mas nós precisamos entender também que em Apocalipse vai dizer que no céu nós também iremos trabalhar ao Senhor. Ah, pastor, que chato, não acredito. Eu tinha certeza que eu ia descansar, ficar na nuvem. Estou deitado na minha nuvem, uvas do céu passando, ruas de ouro. Apocalipse 22, verso de número 3 diz assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Do princípio ao fim, o que Deus espera da igreja é algo que é uma palavra em hebraico chamada
avodá. Repita comigo, avodá. Essa palavra no hebraico ela tem o mesmo significado. O significado para adoração e trabalho. Quando eles adoravam, eles trabalhavam. É o mesmo significado. Para o judeu, ele não consegue entender ou discernir quando você diz assim: ei, você veio no culto hoje, mas você veio para trabalhar ou você veio para adorar? Hoje você está na escala ou hoje você está só na adoração, só para adorar na igreja? Eles não entendiam, era a mesma coisa de você perguntar: hoje você está a avodar ou você está a avodar? Não, peraí. Porque na concepção, quando eu cultuo ao Senhor e quando eu cultivo a terra é a mesma coisa. Quando você chega na igreja e você adora ao Senhor no estacionamento da igreja, você está cultuando a Deus. Enquanto eu trabalho, eu cultuo. Enquanto eu cultuo, eu trabalho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Essa concepção, ela vem muito antes da queda, antes mesmo da palavra trabalho aparecer na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, Deus já estava dizendo ao homem: avodá, ou seja, me adore enquanto trabalha, trabalhe enquanto me adore. Só que em algum momento da história, em algum momento da vida, nós nos perdemos nessa concepção. Em algum momento da história, nós deixamos de compreender o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 3, do 23 ao 24, que ele vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Nós somos servos de Cristo, amém? Só que em algum momento nós começamos a confundir as coisas. Em algum momento da história nós começamos a trocar as coisas e começamos a entender algo que é conhecido como dicotomia. Dicotomia é uma palavra que vem do grego. Nossa, hoje eu estou muito embaçado. Pode falar. Falei em inglês aqui, I'm sorry. Falei hebraico e agora eu estou falando grego, pastor Leandro. O que é uma dicotomia? Dicotomia é: ou você é bom ou você é ruim, ou é dia ou é noite, ou é claro ou é escuro. Dicotomia é quando a mesma coisa não pode ser uma só. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Criou-se uma dicotomia dentro da casa do Senhor. E a dicotomia é: você é gospel ou você é secular? Você é do mundo ou você é da igreja? Você ouve música do mundo ou você só ouve música gospel? O que é isso? É uma dicotomia. Quando eu entendo que tudo que eu tenho que fazer para o Senhor, eu entendo que quando eu chego aqui no domingo à noite, levanto as minhas mãos dizendo: bendito é o nome do Senhor, só Ele reina, só Ele vive. Eu entendo que na segunda-feira de manhã eu não posso chegar no meu trabalho e mentir lá. Porque não existe o crente de domingo e o crente de segunda. É crente, é crente. Eu não posso levantar as minhas mãos dizendo: eu louvarei o teu nome, Senhor, mas na segunda-feira eu estou vivendo uma vida totalmente diferente disso. Pastor, o que é isso? Isso é uma dicotomia. Aqui eu sou crente, lá fora eu não sou mais crente. Aqui eu adoro a Deus, lá fora eu vivo a minha vida como se nada acontecesse. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Não é isso que o Senhor espera de nós. O seu trabalho é o seu lugar de adoração. A pergunta que eu faço para você é: lá no seu trabalho você está mentindo? Lá no seu trabalho você está roubando? Lá no seu trabalho você passa mais tempo no celular, trancado no banheiro, se escondendo? O seu trabalho é a sua adoração. A pergunta é: se você está mentindo, quem é que você está adorando no seu trabalho? Ah, pastor, mas lá no meu trabalho eu preciso mentir. Lá no meu trabalho eu preciso fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa: trabalho e adoração é a mesma coisa. Se no seu trabalho você tem que mentir, não é o Senhor que você serve, irmão. Não adianta você levantar a mão para aqui na igreja dizendo: pode me usar como tu bem queres, mas na segunda-feira você está fazendo a vontade do inimigo. Não adianta você ir para o banheiro da empresa e ficar escondido lá. Trabalho é adoração, adoração é trabalho para Deus. Avodá é a mesma coisa. Então, se você rouba no seu trabalho, se você sonega seus impostos, se você engana os seus funcionários, se você passa nota falsa, se você faz alguma coisa de errado no teu trabalho, saiba de uma coisa: não é o Senhor que você adora, é o diabo, irmão.
Só que por muito tempo a gente foi achando isso normal. É normal, porque quando eu vejo a manifestação da glória dentro do culto, eu acho que é normal eu fazer o que eu quiser lá fora. Nós recebemos pessoas de diversas igrejas, e eu já ouvi vários casos de pastores que no púlpito pregam, revelam, entregam a mensagem, mas na segunda-feira estão traindo a esposa, estão mentindo, estão agredindo, estão roubando, estão fazendo coisas erradas, e a gente acha que isso é normal. Por que a gente acha que isso é normal? Porque nós vivemos numa dicotomia. Nós separamos as coisas. No altar é no altar, no mundo é no mundo, no altar é no altar, na casa dele ele faz o que ele quiser. E é por isso que cada vez mais nós temos visto relatos de pastores caindo, porque a igreja não está se posicionando no que deveria se posicionar. É normal eu vir para a igreja e dançar, é normal eu vir para a igreja e pular aqui na frente, é normal eu fazer tudo isso aqui, cantar ao Senhor, mas na segunda, na terça, na quarta-feira eu ir para motel com meu namorado. É normal, porque nós acreditamos numa cultura grega que diz dicotomia. Você pode fazer isso, desde que você continue fazendo isso. Aqui você é uma coisa, lá você é outra. Mas para o Senhor, tudo que você faz, tudo que você realiza, tem que ser para a glória dEle. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Então não caia em falácias, não caia em mentira. Não é possível de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Não é possível da mesma fonte fluir dois tipos de água. Ou você fala coisas boas, ou você fala coisas ruins. Não tem como fazer as duas coisas, irmão. Então não é comum, não é normal você vir para a igreja adorar o Senhor, mas depois sentar na mesa e falar mal de pessoas. Não faz sentido. É por isso que em Provérbios Deus vai dizer: existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª Ele detesta. Aquele que causa intriga entre os irmãos, Deus odeia. Então vira para quem está falando assim: para de fazer fofoca. Olha com cara de pai e fala assim: fofoqueiro, para. Ai, pastor, quero saber da fofoquinha do dia. Não tem como. A outra coisa que não tem como você vir para a igreja, levantar a mão ao Senhor, dizer que ama o Senhor, mas na segunda-feira pegar o seu horóscopo e tentar opa, Deus está falando aqui, aleluias. Ai, o que está falando no meu signo? Ai, deixa eu ver. Não tem como. Mas isso entrou dentro da igreja, irmão. Então para nós é comum, porque nós olhamos a manifestação do Espírito dentro da igreja no domingo à noite, mas nós não compreendemos a igreja da segunda-feira. Existe uma igreja na segunda-feira. E tudo que você faz revela o que você adora. Avodá. Aquilo que você faz durante o dia revela quem você adora durante o dia. Se a primeira coisa que você faz ao levantar é pegar o seu celular e começar a mexer no seu celular, avodá, aquilo que eu faço é aquilo que eu adoro, aquilo que eu dedico tempo, aquilo que eu dedico energia, é aquilo que revela aquilo que eu estou adorando. Esse é meu ídolo. Você vem para a igreja, você adora o Senhor, você levanta as mãos, mas quando você entra no carro, fecha a porta, aquela batida de porta revela muita coisa. Aí começa a reclamar, começa a falar mal, começa a vomitar, rancoroso, começa a falar mal das coisas, começa a fazer e colocar para fora todos os seus sentimentos. Avodar, aquilo que você trabalha insistentemente, aquilo que você adora, irmão. Não existe separação. Você tem adorado ao Senhor no seu tempo fora da congregação? Quem é você quando você está no seu trabalho? O problema é que entrou uma dicotomia agora dentro da igreja. A dicotomia é: eu quero vir na igreja, eu quero adorar a Deus, eu quero ir para minha casa, mas eu não quero me envolver no ministério. Eu quero adorar a Deus, eu quero vir para a igreja, mas entrar em ministério, pastor, não me coloque em ministério. A nossa concepção de igreja tem mudado cada dia mais, irmão. E isso tem tornado pessoas dentro da casa do Senhor como consumidores de um espetáculo, aonde você vem e paga o seu ingresso através do seu dízimo, aonde você vem e paga o seu ingresso através da sua oferta, e você senta no seu lugar e você virou um telespectador de culto.
e a única coisa que você tem feito durante a sua semana não é adorar o Senhor. Durante a sua semana, e quando você vem para a igreja, você não está adorando ao Senhor, você só está cantando canções. E nós estamos cheios de pessoas que só cantam canções nos domingos, mas estão secos, morrendo de fome, estão distantes do verdadeiro evangelho, que é avodar. Porque quando eu trabalho, eu adoro. Enquanto eu adoro, eu trabalho. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? O diabo, ele tem levantado uma estratégia muito boa, pastor Leandro. A estratégia é simples. Eu faço você participar de uma igreja onde essa igreja é uma igreja abusadora. Eu faço você entregar o teu coração na mão de homens, entregar o teu coração na mão de pessoas. Você começa a viver na igreja, você começa a entregar tudo que você tem, a tua energia, o teu vigor, a tua vida, e de repente, em algum momento, você é decepcionado dentro da igreja. Aí cria-se então uma narrativa na tua cabeça. A narrativa é: eu vou para a igreja, mas eu nunca mais trabalho. Eu vou para a igreja, mas em ministério eu não me envolvo mais. É assim que a igreja brasileira tem caminhado. Eu até participo do culto, eu até venho para a igreja, mas trabalhar, não, deixa eu quieto, deixa eu quietinho na minha, pastor. Eu não quero trabalhar no ministério, eu quero ficar quietinho na minha, porque eu não quero me envolver. E toda vez que eu me envolvo com pessoas, dá errado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz: confia em alguém? Confie em alguma pessoa? Sabia que não existe nenhum versículo dizendo confie em pessoas? O teu problema nunca foi com Deus, irmão. O teu problema foi que você entregou o teu coração na mão de pessoas. Maldito é o homem que confia em outro homem. A tua confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele não te decepciona. Mas você tem calado a tua adoração, você tem calado o teu trabalho, você tem deixado de viver a avodar na presença de Deus. Você já não trabalha mais para Ele. Você já não vive mais como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Avodar, você não vive mais essa excelência na casa do Senhor. Por quê? Porque se frustrou com homens, se magoou com pessoas, está enterrando o talento que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa, um dia você vai estar diante dele, ele vai falar assim: cadê o meu talento? Cadê o talento que eu entreguei na tua mão? Senhor, eu tive medo e eu enterrei. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Estão vivendo cheio de medo dentro da igreja. Medo de se envolver, medo de se relacionar, medo de trabalhar de novo na presença dele, medo de se entregar verdadeiramente. Irmão, se envolva na presença do Senhor, se envolva novamente na obra dele. É como diz aquela canção: eu decidi gastar a minha vida aos teus pés. Eu gastarei tudo que eu tenho na tua presença. Eu vou me entregar verdadeiramente, não importa o que aconteça. Tudo que eu tenho é teu. Faz o que o Senhor quiser de mim, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, irmão. Enquanto Adão cultivava a terra, ele cultuava a Deus. Mulheres, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está fazendo a comida, homens, enquanto você está mexendo uma planilha no teu trabalho, enquanto você volta para casa e ajuda a tua mulher a lavar a louça, em nome de Jesus, isso é uma adoração a Deus. Eu me lembro um dia que eu fui lavar a louça em casa. Se eu falei eu me lembro um dia, faz muito tempo, sim ou não? E eu olhei para aquela louça, irmão, e eu não sei vocês. Eu, quando eu vou lavar a louça, o que eu faço? Não sei vocês como vocês fazem. Eu começo a separar tudo antes. Então eu falo assim, ó, isso aqui é a pilha de prato. Aí eu começo a empilhar os pratos. Aí eu raspo todos os pratos e empilho os pratos. Aí eu separo os copos numa lateral. Todos os copos, coloco os copos lá. Aí tem as vasilhas gordurosas, sabe? Aí eu começo a negociar comigo. Lavo ela agora ou deixo o pior pro final? Aí eu empilho as vasilhas. Talher, irmão, talher parece que brota, né? A pia fica cheia de talher. Eu falo assim, os talheres ficam aqui, que vai cair no água, vai molhando, vai cair no sabão e depois fica mais fácil. Principalmente quando tem macarrão seco assim, sabe que gruda? Misericórdia. Coloquei um louvor, preparei o ambiente. E eu comecei a lavar, irmão. Na hora que eu comecei a lavar, veio um ranço dentro do meu coração, sabe, uma raiva. Tipo, por que esse povo suja tanta louça? Por que quem bebeu a água não lava o copo e guarda o copo? Quem aqui está se identificando com o que eu estou falando? Cara, você bebeu água, bebi. Joga uma água lá, lava, pá, coloca para secar o copo. Ai, pastor, não vou beber nada na sua casa desse jeito. Irmão, você não vai beber nada na casa de ninguém, porque todo mundo faz igual aqui.
Acabou de comer o doce? Lava a colher e guarda. Não ia ser mais fácil, sim ou não, gente? Mas vamos voltar aqui para o meu momento. Coloquei um celular, coloquei um louvor. Aí comecei a separar as coisas. Na hora que eu terminei de separar as coisas, já tinha cantado 2 canções. Aí peguei o detergente, comecei a encher o detergente, a bucha de detergente. Comecei, irmão, eu comecei, era 10h30 da noite. Era 1h da manhã, eu estava lavando louça ainda. Não estou zoando. Era muita louça, sei lá. Sabe aquela que vai acumulando no final de semana? A sexta-feira ninguém quer fazer nada, sábado, ai, domingo tem igreja, vamos dormir à tarde, sabe? Caí nessa, caí nessa. Fui no domingo à noite lavar louça. Assim, começou um momento de raiva, depois foi para um ambiente de glória, e começou. Aí eu falava na minha cabeça assim, ó. Em todo momento eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu estou aqui porque eu estou te adorando. Que a única coisa que me manteve ali, saber que eu estava adorando a Deus. Não. Eita glória. Aleluias. Meu Deus do céu. O próximo ponto que eu quero entrar com vocês: adoração no sexo. Sexo é adoração também. Amém, homens? Todo mundo vai adorar essa noite, amém? Amor, para de falar, amor, que é a 5ª série ativa aqui, né? Tem visitante na igreja hoje. Mas eu comecei a adorar a Deus porque eu entendi que o meu trabalho é adoração a Deus. Então quando você estiver num momento trabalhando, isso é adoração a Deus, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar: cara, tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Tudo que você for realizar, faça para a glória de Deus, não para homens. Mas a gente está com um grande movimento dentro das igrejas, que é o movimento dos desigrejados. Sabe qual é a maior igreja do mundo? A igreja se chama desigrejados. Essa é a maior igreja do mundo. Porque pessoas se frustraram, se machucaram. Mas eu tenho uma boa nova para você: elas estão voltando para a casa do Pai, amém? Só que estão voltando ainda com uma concepção dentro do coração: aquilo que me afastou da presença de Deus foi o meu trabalho na igreja, então eu nunca mais trabalho, assim também nunca mais saio da presença de Deus. Digo para você, mentira de Satanás. Porque o diabo, ele tem colocado na tua cabeça que ficar no banco é muito melhor do que você fluir naquilo que você carrega. Porque o diabo teme aquilo que você carrega, irmão. Sabe qual é a maior desculpa que o diabo levanta dentro da igreja? A maior desculpa que ele traz para você é o seguinte: pastor, eu preciso dar um tempo do meu ministério, porque faz tempo que eu não sou alimentado. Pastor, eu preciso parar um pouco, porque eu não estou conseguindo me alimentar, porque todo dia eu canto, todo dia eu estou na escala, todo dia eu estou no estacionamento, todo dia eu estou na recepção, então eu preciso parar um pouco, porque eu quero sentar e ser alimentado. Deixa eu te falar uma coisa: igreja não é lugar de ser alimentado, alimento você come em casa, irmão. Igreja é lugar de servir ao Senhor, de trabalhar, de gastar sua vida na presença dEle. Igreja é lugar disso. Ai, pastor, mas quando é que eu vou sentar com a minha esposa de mãozinhas dadas e nós vamos olhar para a igreja e adorar ao Senhor? Avodá, trabalho é adoração, adoração é trabalho. Traz sua esposa para o altar, vive com ela freneticamente na presença do Senhor, irmão. Desculpas e mentiras que Satanás coloca na tua cabeça. Fala a verdade, você que está aí no seu lugar, não dá vontade de você subir aqui e já puxar um louvor e nós já ir junto para todo mundo pulando em cima da igreja? Hoje eu estava lá na igreja Farol, lá do pastor Jonas. Eu estava querendo subir no altar. Eu não consigo numa igreja sem falar no microfone. Eu não consigo sentar. Eu fico assim com a perna. Eu fico impaciente. Eu falo assim: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu começo a orar. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa. Irmão, se vocês falarem para mim assim: pastor, você precisa parar um pouquinho para você descansar. Irmão, pelo amor de Deus, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É bom demais adorar o Senhor. Enquanto eu cultivo a terra, eu cultuo a Deus. Enquanto eu cultivo o altar, eu adoro a Deus. Te adorar, te adorar. É isso que nos mantém de pé.
posso não ver o amor, mas esse deserto vai chegar ao fim. É, Jesus. Enquanto você trabalha, você adora. Enquanto você adora, você trabalha, irmão. E é isso que vai te sustentar de pé, irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 64, verso de número 4. Isaías 64, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam. Deus trabalha, irmão. O trabalho, ele dignifica. Não fique parado. João capítulo 5, verso de número 17 vai dizer: Jesus lhe disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Porque quando eu entendo que quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus, quando isso entra dentro do teu coração, você nunca mais cai nas falácias do diabo. A falácia do diabo é: dê um tempo do teu ministério, espera um pouco, senta um pouquinho, ouve a palavra, se alimenta. E o diabo te convence, porque quando ele te convence, ele te tira do altar, ele começa a tomar conta do teu coração, porque quem já pisou no Santo dos Santos não consegue estar em outro lugar. Quem já viveu na presença dele não consegue. A pessoa, ela fica apaixonada, porque enquanto eu trabalho eu adoro, enquanto eu adoro eu trabalho. No Santo dos Santos, levanta a tua voz, adore a Ele. Eu não consigo estar em outro lugar, Jesus. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Preste atenção, João capítulo 4. Eu quero te ensinar como o nosso Senhor Jesus caminhava. João capítulo 4, do 31 ao 35 vai dizer: enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Obrigado por estar trabalhando, Rogério. Obrigado por a sua adoração hoje. Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ele está dizendo: eu tenho algo para comer, eu tenho um alimento que vocês não têm. Eu tenho um alimento que enquanto eu estou trabalhando, ninguém come dessa comida. É um alimento separado para aqueles que decidiram viver a voda. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E ele respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A comida do Senhor é a alma sendo resgatada. A comida do Senhor é ver pessoas sendo salvas. Quantos aqui já foram para missões? Quantos aqui já foram trabalhar em projetos sociais e estavam lá, cansados, trabalhando e adorando e vendo pessoas sendo salvas? Aquilo mudou tua vida, irmão. E o diabo, ele quer te afastar desse ambiente. O diabo, ele quer te afastar desse momento. A Bíblia vai dizer o seguinte: casados, cuidem das coisas de casado, mas solteiros, cuidem das coisas de Deus. Tem muita gente solteira dizendo: eu preciso dormir 8 horas por dia, eu preciso tomar banho de sol de 30 minutos, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Irmão, você precisa morrer na presença de Jesus. Você precisa mergulhar verdadeiramente no propósito, no chamado que Deus tem para a tua vida. Uma geração que tem se tornado cada vez mais distante. Uma geração que não tem despertado o dom que há em ti. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em você. Existe um dom, cada um de vocês carregam algo da parte de Deus, mas tem caído na dicotomia do diabo. Eu preciso sentar e eu preciso adorar a Deus. Não existe adoração sentado. Adoração é trabalho, trabalho é adoração. Enquanto você começa a trabalhar na igreja, quando você começa a fazer as coisas para o Senhor, Deus vai revelando cada vez mais da glória dele para a sua vida, irmão.
Quando você vai para a recepção e você abraça alguém, a glória de Deus está ali. Quem tem pão, dá para quem tem fome. E os olhos começam a se abrir quando o pão é partido na presença. A revelação do Senhor vem no pão partido e não no pão comido. Tem muita gente que quer ficar sentado só se alimentando na igreja, mas não tem partido daquilo que carrega, não tem dividido o pão que carrega. É por isso que os discípulos de Emaús dizem: quando o pão partiu-se, quando Jesus partiu o pão. O que significa isso? Quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Tem muita gente com olhos fechados. É por isso que Jesus está dizendo: ó, a minha comida não é igual à comida de vocês. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olhem para frente, levantem a cabeça. Jesus está dizendo: abram os olhos. Você precisa abrir os olhos para aquilo que Deus está fazendo, irmão, e não ficar no seu mundinho. Não ficar no seu mundinho passando desapercebido porque foi ferido lá atrás, ou porque está chateado com a igreja. Eu estou chateado, eu não quero mais trabalhar. Eu estou chateado, eu não quero mais viver. Eu só quero vir na igreja, ouvir a palavra e ir embora. Eu não quero cumprimentar ninguém, eu não quero ver ninguém. Eu estou na minha, pastor. Eu só quero vir adorar a Deus e ir embora. Opa, não. Você não está vindo adorar a Deus, você está vindo louvar. Você está vindo cantar canções. Adoração é trabalho, trabalho é adoração. Mateus capítulo 9, verso de número 36 ao 38 vai dizer: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Será que você pode levantar a mão para o céu e começar a orar nesse momento? Falar: Senhor, envia trabalhadores, Pai. Envia trabalhadores para que nós possamos ganhar Campinas. Envia trabalhadores, Deus, para que nós possamos impactar a nossa cidade, ganhar almas para Jesus. Senhor, existe uma grande colheita. O Senhor está dizendo: levante os olhos, vejam os campos. Pai, nós não estamos pedindo riquezas para nós. Nós não estamos pedindo, Deus, para nós mesmos. Nós estamos pedindo: Senhor, envia trabalhadores. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem o desejo de trabalhar, mas está ferido, está machucado, eu declaro em nome de Jesus que seja quebrado hoje isso. Nós não vamos mais nos mover, Deus, por aquilo que vivemos no passado. Eu quero me mover para aquilo que tem reservado para a minha vida no futuro. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero adorar e trabalhar e adorar. Eu quero que os meus olhos se abram em nome de Jesus. Jesus está falando: clame, peça trabalhadores. Mas pastor, quando é que eu vou me alimentar? Quando é então que eu vou sentir a presença de Deus? Porque às vezes eu estou na correria da igreja e eu não consigo sentir, eu não consigo viver. Lucas capítulo 5, verso número 16 vai dizer: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. O que nasceu no coração do Senhor. Eu não consigo imaginar na Bíblia, Jesus virando para Pedro e falando assim: Pedro, cara, preguei o dia inteiro, estou muito cansado. Tem como você multiplicar o pão que eu quero sentar para me alimentar? Sei lá, estou com uma crise emocional, eu preciso parar um pouco, sabe, Pedro? Pedro, continua aí pregando, que eu vou sentar para ser alimentado. Sabe por que Jesus não fazia isso? Porque o alimento dele era constantemente na presença do Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, adore o Senhor, irmão. Rasga o teu coração na presença dele. Você vai ser alimentado pelo céu. Todos aqueles que dizem: eu preciso parar um pouco, eu preciso descansar do meu ministério, ele só está revelando que ele não está sendo alimentado dentro da própria casa. Tem algumas coisas que denunciam dentro da igreja. Se nós falarmos assim: vamos se colocar de pé todo mundo e vamos começar uma oração, aos poucos você vai ver quem não tem vida com Deus dentro da igreja. Porque quem não tem vida com Deus não consegue orar. A coisa mais terrível dentro da igreja é a vigília. A vigília, ela revela muito, porque na vigília ninguém ora. E não ora na vigília porque não ora em casa. Vocês estão entendendo que eu estou pregando ou não? Vocês estão achando que eu estou bravo? Não, né? Está de boa, né? Eu estou tentando te ensinar como seu pastor. Porque se vocês não forem para o secreto se alimentar, vocês vão ficar pulando de igreja em igreja, procurando um lugar que te alimente melhor. E na verdade você não está procurando um alimento melhor, você está procurando uma experiência diferente. O que muita gente quer dentro da igreja é uma experiência gastronômica diferente. Mas o que sustenta você é arroz e feijão, irmão.
Eu quero uma experiência gastronômica. Eu quero uma experiência na presença de Jesus diferente. Tem gente que fica pulando de galho em galho procurando uma experiência diferente. Você precisa de palavra, que você precisa de alimento, que você precisa de arroz e feijão. É por isso que Paulo vai dizer, cara, já era para você estar ano-luz, vivendo coisas grandes, se alimentando de coisas grandes, mas ainda são como crianças, precisa ficar bebendo leite. Precisa ainda ficar sentadinho e tomando leitinho, porque ainda não entenderam o potencial que carregam dentro de si. Precisam ainda ficar negociando. Irmão, se você comer uma vez por semana só, você vai morrer. Se você for para a tua casa fazer uma refeição só, uma refeição por semana, você vai morrer. Então o alimento não é aqui dentro. Aqui é o complemento, aqui é o seu whey protein. É assim que fala, pastor Leandro? Esses bagulho que você bebe, né? Como que é? Creatina? É isso, né? Aqui é só para dar uma sustância. Alimento de verdade você come na tua casa. É por isso que eu quero liberar uma palavra sobre os homens que estão aqui. Os homens que estão aqui, você é o pastor da sua casa. Você é o pastor do seu lar, homem. Pastor, a minha casa ficou doente e nenhum pastor foi lá visitar. Nenhum pastor foi lá visitar porque você é o pastor da sua casa. Eu estou com um familiar doente no hospital, pastor. Quem que pode ir lá orar? Você. Você é o pastor da sua casa. Você é o pastor do seu bairro. Você é o pastor da sua geração. Pastor, minha mulher endemoniou, vem aqui em casa orar. Eu não. É difícil lidar com a minha todo dia. Você ora aí. Ora você. Profetiza você sobre ela. Você é o sacerdote do lar. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vós sois. Não é a casa do Pai, não é pastor Pablo, vós sois a igreja gloriosa do Senhor que é. Eis que dou as chaves do inferno e do Hades na mão de vocês, da igreja, não de Pedro. O problema é que a igreja ainda está procurando Pedro. O problema é que a igreja ainda está na dependência de um pastor. Então nós ficamos mirando o pastor. É por isso que há bastante escândalos, porque pastores são falhos, homens são falhos. Aí você fica olhando para o homem, olhando para o homem, olhando para o homem. Aí o homem cai, aí você simplesmente abala. Por quê? Porque você só alimenta de domingo, você não alimenta na tua casa. Porque se você se alimentasse na sua casa, aquilo não ia causar impacto na sua fé. Você ia continuar um pouco mais, até Deus te chamar para viver coisas maiores. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Então você precisa voltar, irmão. Você precisa sair dessa dicotomia. Por isso que Tiago 2,17 vai dizer: assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Eu tenho fé, eu vou na igreja porque eu tenho fé. Se você não trabalha, irmão, está morto. Jesus está dizendo: meu pai trabalha e eu também trabalho. E a minha igreja também precisa trabalhar. E quando nós formos para o céu, nós seremos servos do Senhor, continuaremos trabalhando. Então para com essa crise existencial que você está vivendo. Para com essa crise emocional. Se levanta e fala assim: a partir de hoje eu vou assumir a minha posição na presença de Deus. Eu não arredo mais o pé. Eu vou trabalhar na presença dEle. Eu vou viver incansavelmente na presença dEle. Nada mais para aquilo que eu carrego, irmão. Pastor, por que não tem o ministério de A aqui na igreja? Porque você não se levantou. Por que não existe o ministério B? Porque você está no banco. E o ministério C, por que não existe? Porque você está aí, cara. É algo que você carrega. Pastor, mas eu não concordo como o ministério de mulheres é conduzido. Então se levante, coloque a sua voz, apoie, participe. Mas eu não concordo como o de homens é conduzido. Então se levante, coloque a sua voz, participe. Não seja um crente telespectador. Não seja um crente que só veio aqui para ficar avaliando o culto, avaliando se você gosta ou não da mensagem, avaliando se você acha coerente ou não o que está sendo pregado. Eu não gostei desse louvor. Eu não gostei dessa palavra. Eu não gostei das luzes. Eu não gostei da canção que a Bianca cantou, que é uma nova. Eu acho que não tinha que ser essa. Irmão, o culto é para Deus, não é para você. É por isso que tem muita gente achando demais, porque é telespectador e não adorador. Só que o reino de Deus
Ele cobra uma excelência de nós. Até aqui eu fecho um tipo de pensamento com você. Agora eu abro um pensamento com aqueles que trabalham no ministério. E eu quero ler um texto para vocês que trabalham no ministério. E eu quero gerar um santo temor no coração de vocês agora. Atos capítulo 4 vai dizer assim no verso de número 36 ao 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Começou a acontecer um movimento na igreja de Atos. A igreja de Atos começou a acontecer um movimento onde algumas pessoas vendiam o que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Aqui é muito importante frisar que era aos pés dos apóstolos e não no bolso dos apóstolos. Se o seu dinheiro está indo para o bolso dos apóstolos, está fazendo errado. Porque o dízimo e oferta não é para enriquecer pastor, dízimo e oferta é para ir para os pés. O que significa pé? Envio. O dinheiro da igreja é para enviar pessoas, não para poder enriquecer pessoas, amém? Amém? Estou batendo em mim aqui, vocês têm que falar amém. Então começa um movimento, onde as pessoas começam a vender as coisas para poder colocar aos pés dos apóstolos. Mas se você for ler o livro de Atos, em nenhum momento, nenhum apóstolo e nenhum discípulo do Senhor pede para que isso seja feito. Ninguém falou assim, vendam tudo que tem e coloquem aos pés dos discípulos. Não existe um texto dizendo isso. Ou seja, foi algo que alguém viu alguém fazendo e disse, também quero participar disso daí. E eles começaram a vender as coisas e participar. Atos capítulo 5 vai falar sobre um casal, Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira e sua esposa, também vendeu a sua propriedade. Eles falaram assim, está todo mundo vendendo? Vamos vender nós também. E eles decidiram vender sua propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a vocês antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. O verso de número 10 vai dizer, naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do marido. Aqui vai dizer sobre um casal que eles viram o movimento dentro da igreja, eles viram as pessoas fazendo as coisas e eles falaram assim, uau, também vou fazer. Que legal, o pastor disse para a gente trabalhar, também vou trabalhar. O que é que precisa de mim? Está precisando aqui, está precisando lá, vem para cá, vem para o louvor, vem para isso. E aí as pessoas começam o quê? A animar, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Só que Ananias e Safira, eles fizeram algo. Eles entraram, preste atenção nisso, anote essa frase no teu coração. Eles entraram na fila do tudo, mas não estavam dispostos a entregar tudo. Não entre na fila do tudo se você não está disposto a entregar tudo que você tem. Tem muita gente que decide participar de ministério, mas não vive verdadeiramente no ministério. Irmão, se você não está disposto a viver a excelência do evangelho, é melhor você não entrar. Jesus vai dizer, aquele que deseja construir uma torre, senta antes, faz os cálculos. Calculou, agora vai e construa a torre, para não passar vergonha. Se você decidiu entrar para o ministério de louvor, saiba que você tem que vir nas escalas, saiba que você tem que estar aqui quinta-feira ensaiando, saiba que você tem a reunião de oração toda segunda quinta-feira do mês, saiba que você tem que fazer tudo com excelência. Não entre na fila do tudo se você não está disposto a dar tudo. Então tem muita gente fazendo as coisas de Deus de forma relaxada. E aqui entra um ponto para quem trabalha em ministério na casa do Senhor. Jeremias capítulo 48, verso de número 10. Maldito é aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito é aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Maldito é aquele que faz as coisas do Senhor de qualquer jeito. Você entende que o evangelho ele é muito complexo? Ele te aperta. Ele te esmaga. Não é só trabalhar, irmão, é trabalhar com excelência. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, não somente em espírito. Não é somente levantar a mão no culto, mas não ter comprometimento com a obra, não chegar no horário, não fazer as coisas com excelência na presença de Deus.
Você precisa compreender que se você não está disposto a dar tudo, não entre na fila do tudo. Porque ninguém pediu para dar tudo. Eles deram porque eles olharam para José de Arimateia. Qual José aqui que eu falei? Barnabé. Olhei para você e lembrei do Arimateia, foi mal. Eles olharam para Barnabé e falaram assim: ah, eu quero ser igual a Barnabé. Tem ambientes, irmão, que você não está preparado. Então não entre na fila do tudo, você não está disposto a dar tudo. Eu quero ser um pastor. Eu quero servir ao Senhor. Você está disposto a morrer? Você está disposto às pessoas falarem mal de você e você se calar? Você está disposto a sua casa ser perseguida? Você está disposto a viver 100% pela fé? Você está disposto a não ter comida na tua mesa e você orar e saber que Deus vai enviar, em alguma hora Deus vai enviar? Se você não está disposto, não entra nessa fila, irmão. Porque o glamour que criaram do ministério não é um ministério. O ministério não é Hello Kitty, não é a florzinha de Jesus. Você quer ir para o ministério de adoração? Você quer ser um ministro? Você quer adorar o Senhor? Então não brinque com isso. Se você estiver disposto a entrar na fila do tudo, entrega tudo. Se não, saia da fila do tudo e comece a procurar outros lugares para você adorar a Deus, para você começar a trabalhar o Senhor. Porque tudo no ministério te pede um preço. Tudo no ministério te custa algo. Você está disposto hoje a dizer para o Senhor: eu não me importo mais com a minha reputação, eu não me importo com o meu ego, eu não me importo com nada que vão pensar de mim. Se tiver que morrer, eu quero ser o primeiro a morrer. Tem alguém aqui que está preparado para ser um mártir na presença do Senhor? Pastor, o que é um mártir? Aqueles que estão lá na Coreia do Norte agora, sendo comido por tubarão por pregar o Evangelho. Poucos de nós estamos dispostos a morrer pelo reino de Deus. A maioria de nós que estamos aqui, nós estamos em busca de duas coisas: dinheiro e casamento. Dinheiro e relacionamento. Dinheiro, relacionamento, férias. Dinheiro, relacionamento, férias, viagem. É isso que nós entendemos que é o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é morte, é cruz. Siga-me, tome a tua cruz, morra hoje. Ser pastor não é sentar na mesa dos bacana e comer uma comida legal. Ser pastor é tocar em quem está fedendo, é abraçar quem ninguém quer abraçar, é chorar com os que choram. Você está disposto? Porque se o teu glamour de ministério é o que você vê na internet, irmão, você está muito longe do Evangelho. Quer ser pastor? Esteja disposto a morrer, e esteja disposto a ouvir não, e esteja disposto a ser esmagado. Quer ser um ministro de louvor? Aos ministros de louvor da casa: cuidado, porque o reino de Deus não é brincadeira. Os filhos de Arão começaram a oferecer fogo estranho no tabernáculo e morreram. Não entre na fila do tudo, você não está disposto a dar tudo. Desça do altar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça. Esse é o reino de Deus, irmão. Ah, pastor, não estou gostando da casa do Pai. Cadê as palavras de fé? Cadê as palavras que diz: levanta a tua mão que você vai receber? Entenda e saiba discernir as estações. Só pode receber quem está disposto a morrer. Só pode viver o extraordinário quem está disposto a suportar as dores da vida e o processo que Deus tem para a sua vida, irmão. Deus está te preparando para algo maior. Se você não está disposto a ouvir um não, como é que você vai receber as coisas maiores? O Senhor está convidando a igreja a avodar. Enquanto você cultua, você trabalha. Enquanto você cultiva a terra, você adora a Deus. Ah, eu não concordo, pastor. Não tem problema. A Bíblia não vai alterar por causa da minha ou da sua concordância. A Bíblia é a Bíblia. Ela é a inerrante palavra de Deus, mais afiada que espada de dois gumes. Ela penetra alma e espírito. Ela transforma. Não seja como Ananias e Safira, irmão. Não venha para a igreja, não faça a obra do Senhor de forma relaxada. O último versículo para nós encerrarmos e ceiarmos. Lucas capítulo 9, verso de número 62 vai dizer: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado, ele tinha que percorrer o chão, rasgar o chão numa forma linear.
E qual era o problema das pessoas? O problema das pessoas é que quando elas começavam a passar o arado de forma linear, elas olhavam para trás. E quando elas olhavam para trás, olhavam para o passado, olhavam para as coisas de trás, eles simplesmente saíam da forma linear. E isso alterava toda a plantação. Tinha que ser de forma linear. O Senhor está dizendo que aquele que pega no arado e começa a se distrair, a olhar para o lado, a se preocupar com outras coisas, ele não está apto para o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está voltando, irmão, amém? Mas existe um versículo que me gera muito temor. Quando o Filho do Homem voltar para a terra, será que ele encontrará fé na terra? Como ele vai encontrar fé na terra? Sendo que nós não temos nos alimentado, nós estamos mais preocupados em construir uma carreira gloriosa nessa terra, ao invés de construir uma carreira no céu. Nós estamos pegando no arado e olhando para trás, olhando para as coisas ao nosso redor. Existe uma história que eu falei com a liderança no começo do ano, eu quero falar essa história de novo. Existia um fazendeiro, ele chamou os animais da fazenda e ele falou assim: vamos fazer uma farofa. Aí o fazendeiro falou assim: ó, é o seguinte, eu compro a farinha. A galinha falou assim: ó, eu dou o ovo. Aí o porco, todo mundo olhou para o porco, ele falou assim: eu dou o bacon. Resumo da história. Nossa, pastor, já acabou já? O porco dar o bacon, ele tinha que morrer, irmão. Aí eu brinquei com a liderança. Falei: eu sou o porco. Dá para ver, né, irmão? Deus está vendo seus pensamentos. Eu sou o porco na igreja. O que isso significa? Significa que eu estou disposto a dar tudo de mim. O fazendeiro é aquele que pega do seu dinheiro e compra algo externo para colocar interno. É aquele que contribui, é aquele que participa. A galinha é aquela que tira algo de si, ela gera algo. Ela produz algo e ela gera, mas ela não tem comprometimento com o resultado final. Mas o porco, irmão, o porco é aquele que precisa morrer para que a farofa aconteça. Pergunta teológica profunda, espiritual nesse momento: você está disposto a ser o porco no reino de Deus? Você está disposto a morrer para que haja farofa? Nossa, pastor, essa está pior que a da formiga na semana passada. Será que o Senhor, Ele pode passar os olhos na terra e encontrar você disposto a morrer? Ou será que você é como um daqueles que disseram: Senhor, espera, eu tenho um campo, deixa eu vender o campo, depois eu venho. Senhor, meu pai está morto, deixa eu enterrar ele, depois eu venho. Será que você é como o jovem rico, que o Senhor disse: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me? E a Bíblia vai dizer: e aquele jovem saiu muito triste da presença de Deus, porque tinha muitas riquezas. Ele não teve coragem de vender tudo que tinha. Ele não teve coragem de seguir ao Senhor. Quem é você hoje? Você é o fazendeiro que vai dar a farofa na igreja? Você é a galinha que vai dar os ovos? Ou você é o porco que está comprometido até o fim com o resultado final do reino de Deus? Não só pela aparência, mas pelo coração. Eu sou o porco. Se tiver que morrer pelo reino de Deus, eu decidi viver isso. Se um dia pregar o evangelho for crime, nós vamos ter que abrir uma igreja na cadeia. Mas eu vou continuar pregando o evangelho, porque eu sou o porco. Eu estou disposto a morrer por isso aqui, cara. Eu estou disposto a gastar tudo que eu tenho, a minha vida, os meus sonhos, o meu chamado, tudo. O Senhor está convidando você. Existe uma linda obra. Até quando você vai ficar parado? Mas pastor, eu só tenho um talento e eu tenho medo. O medo é a ausência do amor, porque o amor lança fora todo medo. Medo é a ausência do amor. Medo é você não estar sendo alimentado do verdadeiro amor. Existe amor do Senhor sobre esse altar, sobre a tua vida. Não tenha medo mais de se lançar na obra dele. Não tenha medo de se envolver, irmão. Ah, pastor, mas as pessoas vão me magoar. Sim, elas vão. Elas vão continuar te magoando. Elas vão continuar te humilhando. Sim, elas vão. Não mudou até hoje. Faz 14 anos que eu estou na igreja. Faz 14 anos que eu sirvo ao Senhor. E nesses 14 anos, todo mês, alguém louco, algum louco, retardado, lunático, inventa mentiras.
sempre vão falar mal, sempre vão atacar, sempre vão questionar, sempre vão falar do teu jeito, sempre vão falar da tua roupa, sempre vão falar, ah, mas ele não fala oi. Aí se você fala oi, ah, ele fala muito oi. Sempre vão falar, irmão. Se você vem desse jeito, vão falar da tua roupa. Se você vem igual o Lucão, por favor, Lucão, chega aqui e mostra como está a sua roupa. Não, chega aí, irmão. Aproveita que você vai concluir a palavra. Tem que você concluir, chega aí. Sempre vão falar. Esse aqui é o pastor da igreja. E eu queria que o Lucão concluísse essa palavra. Ele vai concluir a palavra agora. Eu queria que você falasse do escravo da orelha furada. Aleluia. Oh, glória. Quantos aqui conhecem a história do escravo da orelha furada? Alguns levantaram a mão, a grande maioria não. Essa história está lá no livro de Êxodo. Essa história, ela me chama muita atenção. Segundo a lei de Moisés, né, o escravo era comprado e esse escravo ele servia ao seu servo durante 6 anos. Porém, quando chegava ao 7º ano, esse escravo ele tinha o direito a ser liberto. Porém, a Bíblia vai relatar que se o escravo ele virasse para o seu senhor e falasse assim: Senhor, eu gostei de trabalhar para você, eu gostei muito de trabalhar para você, eu não quero ser liberto, eu quero continuar trabalhando para você. Esse escravo ele era levado a algumas testemunhas ali e tal, mediante algumas pessoas, e esse escravo a orelha dele era furada. E esse escravo, aonde ele chegava, todo mundo olhava aquele furo na orelha dele e falava: cara, esse escravo ele não é um escravo comum, esse escravo é um escravo por amor. E eu e você, sem exceção, todos nós, um dia éramos escravos, já fomos escravos do inimigo, das trevas. Porém o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje: você é um escravo que as pessoas falam, cara, esse escravo é um escravo da orelha furada. Ele não é um escravo das trevas, ele não é escravo do inimigo, ele é um escravo do Senhor Jesus, ele é um escravo da orelha furada. Nesse momento eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor. E enquanto o Ministério de Louvor ele for ministrar uma canção, o altar do Senhor ele está aberto. Eu gostaria de convidar você a chegar aqui e não falar para mim, nem falar para o pastor, para ter uma conversa, um bate-papo mesmo com o Senhor. Quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? O altar do Senhor está aberto. O Ministério de Louvor ele vai cantar uma canção. Eu gostaria de convidar você a refletir nessa mensagem a qual foi pregada. Será que você é o escravo da orelha furada, o escravo por amor? Quantos entenderam aqui? Você está disposto, irmão? Você está disposto a morrer hoje? Se tornar um escravo do Senhor para sempre? Preste atenção. Você vai permanecer para sempre nessa decisão, porque Ele vai gerar marcas em você. Pastor, eu sou um escravo por amor. Eu aceito que Ele fure a minha orelha. Eu quero entrar na fila. Eu quero entregar tudo que eu tenho. Eu quero viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Se você está em ministério ou você não está em ministério, não importa. Eu queria que você saísse do seu lugar e fizesse uma aliança com o Senhor nesse primeiro domingo do semestre. Nesse primeiro domingo você vai declarar ao Senhor: Pai, eu estou aqui. Eu vou gastar tudo que eu tenho na Tua presença. Eu não vou viver mais para mim. Ah, mas os meus sonhos? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir de agora não são os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus sobre mim. Quando eu conversei com a Bianca, eu falei: Bianca, você está disposta a abrir mão de tudo? Abrir mão dos seus sonhos para experimentar daquilo que Deus tem para fazer na tua vida? E de bate pronto ela falou: eu vou. Eu quero. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. O Senhor está chamando jovens aqui para se tornarem pastores. Deus tem um chamado pastoral para a tua vida. Não espere alguém derramar o óleo sobre a tua cabeça, irmão.
Não espere alguém ungir você para você começar a fazer. Faça e o óleo vai vir sobre você. Os irmãos de Davi estavam esperando o óleo de Samuel descer na casa. Mas Davi não estava esperando o óleo, Davi já estava sendo pastor de ovelhas. Tome uma decisão hoje de dizer: eu quero que o Senhor fure a minha orelha. E eu vou viver para sempre como um escravo do Senhor. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 19 anos de idade. E depois daquele dia, eu nunca mais me afastei da presença do Senhor. Se o Senhor está falando com você hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar. Teu